Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 131. No campo social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas, ainda e sempre, vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se tu encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer. Capítulo 132. Tendo medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu de justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Capítulo 133. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7.
Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Capítulo 134. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto às leis de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, a morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando na nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos, naturalmente, ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Capítulo 135. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura, nas últimas da maldade, algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações.